Oi, meu nome é Lana Bleicher e eu fiz esse vídeo sobre a utilização do Cielo agora em 2023, especialmente para o curso de especialização em saúde da família, porque eu já tinha feito cursos, aulas mostrando como é que utiliza o Cielo lá em 2020 e de lá para cá houve uma mudança na interface dessa base de dados. Então, embora a lógica seja semelhante, a disposição dos botões mudou, algumas funções adicionais apareceram, então me pareceu bastante conveniente gravar uma explicação sobre a utilização do Cielo agora. Mas ainda assim vale a pena assistir os vídeos antigos, porque eles falam sobre a lógica de utilização. Vamos lá. Você pode chegar ao Cielo digitando cielo.org ou cielo.br para ir direto à coleção brasileira. Eu vou pedir para vocês que digitem cielo.org no navegador de vocês. Vai aparecer a página que vocês estão vendo nesse slide. Nessa primeira caixa, vocês vão digitar o tema de interesse de vocês. Para o exemplo aqui dessa aula, eu utilizei o termo cárie. Eu estou gravando esse vídeo em julho de 2023 e, portanto, apareceram 1.061 resultados. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo mais no futuro, provavelmente vocês encontrarão mais resultados, porque essa base de dados é alimentada por novos artigos o tempo inteiro. Então, essa é a forma como aparecem os resultados aqui, uma lista com os artigos, e aqui no lado esquerdo vocês encontram uma coluna com diversos filtros que podem ser utilizados. Observem que 1061 pode ficar um volume muito grande de obras para serem analisadas. Pode ser de interesse de quem esteja fazendo a pesquisa restringir um pouco mais esse universo. Aqui eu já baixei um pouquinho mais a página para fazer o print e mostrei os filtros existentes. Um dos filtros é o de coleções. Vejam que quando eu falei, vocês podem digitar cielo.org ou cielo.br. Se vocês tivessem digitado cielo.br, vocês já iriam partir como se tivesse feito a aplicação desse filtro da coleção Brasil. Né? Mas por isso que eu acabei preferindo mostrar a vocês o início, a partir do cielo.org, e depois vocês podem escolher que filtros de coleções vocês querem aplicar. Um filtro que também aparece é o filtro do periódico. Isso pode ser interessante se vocês quiserem restringir a uma ou poucas revistas. Vejam que uma opção é a Ciência e Saúde Coletiva. Então, se você quisesse fazer a busca com determinado termo somente nessa revista, seria esse filtro que você aplicaria. Vocês também encontram o filtro idioma. Vejam que o fato de colocar a coleção Brasil não quer dizer que irão aparecer somente artigos em português. Várias revistas brasileiras publicam em inglês. Então, quem tiver preferência por restringir idioma vai encontrar essa possibilidade de filtro. E também existe a possibilidade de filtrar por ano de publicação. Se você quiser pegar somente os artigos dos 5 últimos anos, você deverá selecionar nessa seção. Descendo ainda mais a página, vocês encontrarão outras possibilidades de filtros. Menciono somente alguns. Vocês podem selecionar por área temática, por tipo de literatura, entre outras formas de restringir os resultados. Uma coisa bem interessante dessa versão do Cielo é que vocês podem escolher em que ordem vão aparecer os resultados. Então, a primeira vez que eu fiz, automaticamente ele mostrou por ordem de relevância. Mas vocês podem escolher
uma ordem cronológica, seja do mais antigo para o mais novo, do mais novo para o mais antigo. Você pode ordenar pela quantidade de citação dentro da plataforma Cielo ou pela quantidade de acesso dentro da plataforma Cielo. Essa aqui é a página do artigo. Eu vou falar mais à frente sobre esses botões aqui. Home do periódico, sumário. Vou mostrar mais à frente o que aparece, a importância deles. Por enquanto, sinalizo a importância desse botão aqui, PDF. No botão PDF, vocês encontrarão opções de linguagem. Então, tem revista que disponibiliza o PDF em português, inglês, espanhol. Neste caso aqui, o PDF disponibilizado é somente em português. Então, aqui é a visão que tem. Depois de clicar em PDF, você pode baixar normalmente para o seu dispositivo para ficar consultando sempre que quiser. E é interessante que nas revistas que adotam a paginação tradicional, você vai poder saber, né, quais são as páginas que você está consultando, né? No caso que for fazer citação direta, essa é uma informação bem importante, bastante necessária. Então, esse exemplo aqui eu mostrei, tinha somente PDF em português, mas outras revistas podem dar outras opções de linguagem de PDF também. Naquela página do artigo, antes de eu ter ido para o PDF, tinha um botão chamado Home do periódico. Eu apertei e mostrei o print para vocês aqui. É uma página bem extensa, então eu fiz o print do começo da página e do final. Então, aquele artigo está publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva, que é uma publicação da Abrasco. E quem tiver interesse sobre a revista, é bem interessante fazer esse tipo de investigação, encontrará no botão Home do periódico todas essas informações, inclusive descendo até o final da página a cidade onde essa revista é editada, o que pode ser necessário na hora de vocês construírem as referências. Agora eu vou mostrar o que apareceria se você tivesse apertado na página sumário, lá naquela página do artigo que eu mostrei para vocês. Olha só, quando vocês foram levados para aquela página do artigo, esse artigo está numa determinada edição da revista. Pensando na lógica da revista física, né? Aquela revista que foi publicada em fevereiro de 2018, vamos supor, ela tem um sumário que apresenta todas as partes da revista, né? O editorial, os artigos científicos, a entrevista, a resenha, que seja, algumas revistas têm seção disso. E é uma possibilidade interessante para vocês, porque algumas revistas são dossiês temáticos. Então, você encontrou um artigo bem interessante e faz parte daquele dossiê temático. Vale a pena, então, olhar no sumário da revista se tem outros artigos dentro da mesma temática que é de interesse de vocês. Então, você fica sabendo isso clicando no botão de sumário. E se em vez de apertar no botão sumário, você tivesse apertado no botão todos os números, apareceria essa página para vocês. Significa uma síntese de todas as edições daquela revista que já foram depositadas na base de dados Cielo. Algumas revistas não estão desde o número 1, né? Esse processo de digitalização ainda não foi concluído. Então, vocês só encontrarão a partir de determinado número nessa base de dados. Talvez até vocês possam encontrar em outro lugar. Mas aqui, nesta base de dados, Cielo, vocês encontram essa grade bastante organizada. A cada ano é um volume e cada volume tem diversos números. No caso do exemplo que eu estou mostrando, essa é uma revista
mensal, então tem 12 números por volume, ou seja, em cada ano, e existem suplementos ocasionais. Todas essas informações vocês encontram aqui dispostas nessa grade. Agora que eu já mostrei alguns botões importantes na página do artigo, eu quero que vocês voltem para a página da pesquisa, dos resultados CARI. Eu fiz com esse termo de busca e vocês fizeram com outros. E apertem esse botão aqui, chamado adicionar outro campo. Dessa forma, a gente vai acrescentar algumas informações na nossa pesquisa. Então, apertando em adicionar outro campo, eu posso associar mais um termo de busca coordenado por aquilo que a gente chama operador booleano. Aqui nesse exemplo, eu vou utilizar o operador AND, CARI AND idoso. Dessa forma, eu estou informando ao Cielo de que eu quero artigos que falem sobre CARI e que também falem sobre idosos. Vejam que agora os resultados caíram para 27, porque aqui nessa lista aparecem somente resultados que dizem respeito a CARI e também idosos. Se um determinado artigo era sobre cárie somente em bebês, não vai aparecer nessa seleção. Se fosse um artigo sobre idosos, mas falando de periodontite, sobre edentulismo, também não vai aparecer nessa seleção. Então, com esse refinamento, vocês conseguem chegar às obras que são mais importantes para a sua pergunta de pesquisa. Os operadores booleanos que vocês encontram disponíveis no Cielo são 3. AND é uma intersecção, é isso que eu já mostrei. CARI, AND, idosos, eu só tenho essa intersecção do universo CARI e do universo idosos. OR acaba sendo uma soma. Se eu fosse aplicar CARI, OR, idosos, teria tudo sobre CARI e tudo sobre idosos. Então, neste exemplo aqui, não é tão útil. Ele é útil quando eu quero associar palavras similares com o mesmo sentido. Cárie dental or cárie dentária. E o not é quando eu quero tudo sobre um termo, à exceção de um outro termo. Então, eu quero tudo sobre cáries, menos aquilo que fala sobre idosos. Eu aplicaria o not. Apesar de terem sido feitos para o Cielo antigo, esses 2 vídeos que gravei em 2020 são indicações interessantes para vocês. Até porque eles exploram bastante a ideia da lógica, de pesquisa, e especialmente o segundo, Cielo Modo Ninja, eu dou algumas dicas, alguns truques que podem ser bem interessantes para vocês. Então, eu quis gravar esse vídeo agora para super rapidamente mostrar como vocês já podem começar a fazer as pesquisas de vocês e tenho certeza que vai ser muito tentativa e erro. Às vezes vocês encontram uma coisa que tem resultados de mais ou que tem resultados de menos. Vejam qual é o termo que mais rende resultados úteis para vocês. Não é o fato de ter muitos resultados que os resultados serão necessariamente úteis, tá bom? Depois que vocês fizerem esses experimentos, assistam esses 2, porque tem dicas valiosas. E, por favor, não deixem de ir anotando o passo a passo das buscas que vocês fizeram. Isso é muito importante. Tchau!